Oi, boa noite. Meu nome é Cláudia Moreno e a gente vai começar uma live agora sobre sono de crianças. Estou aguardando um pouco todas as pessoas entrarem. A doutora Renata já entrou. Vamos aguardar um pouco. Ela está conectando. Oi, Renata, boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Como é que você Tudo está? bom? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Então a gente vai esperar um pouquinho, as pessoas estão entrando, estão começando a chegar. Vamos dar um pouquinho de tempo para todo mundo entrar e a gente vai aguardar um minutinho. Você está aqui Sim. em São Paulo, né? Hoje eu tô em Santa Catarina, nessa fase da pandemia. Tá certo. Bom, então, essa é mais uma das lives que a Associação Brasileira do Sono tem promovido, todas as quintas-feiras, das 7h30 às 8h30. Nós temos conversado sobre vários temas de sono e hoje nós vamos falar sobre sono de criança e convidamos a professora doutora Renata, que é psicóloga, e é, na verdade, psicóloga do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, certo? Certo, eu sou pesquisadora no Instituto de Psiquiatria, no Ambulatório de Sono, né? E realizo pesquisas com tratamentos não farmacológicos para insônia, né? E para problemas de sono. Ah, que ótimo. E trabalha com crianças. Com crianças Ou e com com adultos adultos também. também. Com É, adultos também. atualmente eu estou trabalhando mais com adultos lá no Ambulatório de Sono. Mas meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc foi tudo com crianças e sono. Ah, que legal. Então, por isso a gente vai poder falar bastante sobre crianças hoje. Na Isso. verdade, a preocupação dessa live é voltada para essa ideia que estão falando tanto, tão polêmica, da volta às aulas. Uhum. Então, a primeira questão que a gente vai começar a discutir é como que vamos lidar com as crianças voltando à escola, tendo aulas presenciais, depois, digamos assim, desses 4 meses, quase 5 meses, tendo aulas online. Como é que a gente vai lidar com isso? Embora a gente saiba que isso ainda não se sabe quando vai acontecer, tem uma perspectiva para setembro, mas está gerando muita polêmica, pode ser que isso não aconteça. Eu queria começar falando um pouco disso, Renata. O que você acha das crianças voltarem para a escola nesse momento da pandemia? De uma Então, maneira geral. vai envolver muitas questões, né, Cláudia? Assim, o retorno às aulas vai envolver uma reestruturação de rotinas, vai envolver questões de ansiedade que muitas vezes as crianças vão ter que lidar, né? Mas retornando ou não às aulas, considerando essa questão da pandemia, que eu acho que alguns estados, né, os estados estão diferentes em relação ao retorno às aulas ou não, né? E vai ter uma modificação nessas aulas, né, Cláudia? Assim, não vão ser como eram antes, né? Vai ter um rodízio, né? Pelo que eu andei lendo, vai ter um rodízio. Algumas escolas, dependendo pré-escola, tudo vão algumas vezes na semana, outras vão voltar com tudo. Então, vão ter algumas configurações diferentes que as crianças precisam se preparar, né? Claro, e se não for agora, em agosto, setembro, talvez seja em outubro, novembro, talvez seja em dezembro, janeiro, a gente não A gente sabe. não sabe, né? A gente não sabe. Então, eu acho que vale a pena para os pais, para os psicólogos, para os especialistas em sono, começarem a discutir o que isso vai mudar, porque muitos alunos estão tendo aula, grande maioria deles está tendo aula, mas agora é uma aula diferente, é um momento de aula na escola. Como é que é essa volta para a escola? Então, a gente vai começar falando um pouco disso. Eu vou dar uma olhada aqui na minha cola de perguntas para a gente poder discutir um pouco esse assunto. Então, vamos lá. A gente tem uma dinâmica familiar, escolar, bem estabelecida, e de repente começa uma pandemia, vai todo mundo para casa, aula online, trabalho online, pessoas desempregadas,
pessoas tendo que estudar numa casa com várias pessoas ao mesmo tempo, com poucos cômodos. Então, foi uma rotina muito complicada, está sendo uma mudança de rotina muito complicada, e, de repente, sai dessa rotina e volta para a escola. O que você acha disso tudo? Fala um pouquinho dessa rotina de agora e dessa mudança novamente para presencial. Uhum. Então vamos lá, Cláudia. Eu acho que é interessante a gente prestar atenção também que envolve as faixas etárias na infância são diferentes, né? Então uma coisa é a criança pré-escolar que fica sem aula, né? E tem atividades em casa através da internet, né? Não todas as escolas, mas algumas, né? E outra coisa é aquela criança, aquele pré-adolescente que já tem aquele conteúdo mais pesado, que envolve toda uma expectativa de aprendizado, ou mesmo as crianças que estão no primeiro ano, se alfabetizando. Então, vai mudar muito de faixa etária para faixa etária. E eu acho que a gente pode discutir em cada faixa etária quais são os desafios, né, que vão ter esse retorno às aulas. Né? Então, eu acho que primeiro, Cláudia, tem a questão da rotina. Né? A rotina, muitas vezes, ela fica diferente. E quando os pais, quando a família, né, não reestruturou essa rotina para esse momento de ficar em casa, de ter as atividades escolares em casa, aí fica um pouco mais complicado. Né? Então, porque o ideal, retornando ou não, essas crianças, mesmo que retornem em dezembro, em setembro, em outubro, elas já iniciarem uma programação de rotina, para quando retornarem, elas não terem aquele choque, aquela mudança, né? Para ser uma mudança gradual, é importante elas já iniciarem essa rotina. E essa rotina, Cláudia, ela precisa assim ser como é na escola. Então, por exemplo, na escola tem pausa para intervalos de estudos, atividades prazerosas. Então, essas crianças precisam dessa rotina, né? Da questão da rotina. E isso envolve, muitas vezes, falta de espaço. Como dividir esse espaço, né? E o retorno, muitas vezes, ele está em torno também da ansiedade. Porque tem crianças que ficam muito ansiosas com essa imprevisibilidade, né, dessas questões, e outras que já apresentavam ansiedade antes, podem apresentar uma ansiedade maior ao retornar à escola. Então, essa questão da ansiedade, dependendo da faixa etária, vai ter desfechos diferentes para esse retorno. E eu acho que é importante a gente olhar para isso e ter algumas estratégias para lidar com essa ansiedade de retorno à escola. Eu tenho alguns amigos que têm filhos pequenos e têm falado da dificuldade dessa estrutura online para crianças de 5, 6 anos. Então, realmente, deve ter sido bem difícil, deve estar sendo bem difícil estabelecer uma rotina. O que você tem de experiência em relação a isso? Você acha que os pais estão conseguindo estabelecer uma rotina agora, durante a pandemia, para essas crianças estudarem? Você acha que elas estão se adaptando a esse mundo online? Olha, eu acho que não dá para falar que 100% tudo, todas as famílias são iguais, né? Muitas famílias conseguem se adaptar, mas o que eu tenho observado é bastante dificuldades vamos dizer, de partilhar esse tempo com a criança precisa, sendo que a criança tem uma interação diferente. Até então, a criança tinha uma interação com outros colegas presencial, né? Olhando para as pessoas tendo atividades mais próximas, tendo contato com professores, e isso foi reduzido. Né? Então, a carga horária também foi reduzida. Não é da mesma forma, porque também não tem aquele espaço dos intervalos, que as crianças elas compartilhavam com os colegas, que elas brincavam, tinham brincadeiras extracurriculares, né? Muitas vezes. Então, veja bem, Cláudia, elas estão em casa, mais sedentárias, por mais que tenha atividade física, que eu sei que os professores de educação física, eles estabelecem até um espaço que a criança tem que ter para poder fazer as atividades, mas não é a mesma coisa com os colegas juntos, a interação, né? Então isso a criança acaba sofrendo as consequências também desse isolamento, né? E eu acho que isso também tem um desfecho no aprendizado. Por exemplo, uma criança tem muitas crianças que conseguem se adaptar, mas tem aquelas que pode ficar um pouco mais complicado, a depender também da estrutura que ela tem em casa, né? O computador, se a internet é boa, se ela tem espaço para isso, se ela tem supervisão dos pais, ou se os pais estão trabalhando e também fica difícil compartilhar esse espaço e olhar para essa criança com maior atenção, né?
É sem dúvida, nem todo mundo tem todas essas condições que seriam ideais, um computador para cada filho, espaço para todo mundo, atenção o Utópico, tempo né? todo, né? Isso é quase utópico, não dá, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre, ainda a gente está nessa criança pré-escolar. Uhum. Fala um pouquinho sobre o sono dessa criança. Você acha que você falou um pouco do sedentarismo, a falta de exercício, sem dúvida, as crianças estão sentindo uma falta de oportunidade de praticar exercício, atividade física, principalmente quem mora em locais onde não tem essa possibilidade. Então, como é que isso está afetando o sono dessa criança pré-escolar? E o que você acha que vai mudar nessa mudança para a escola presencial? Uhum. Então vamos lá, de novo falando daqueles dois pontos é, que eu evidenciei, que é a questão da rotina e da ansiedade. Então, começando com a rotina, né? A criança que então estava sem essa rotina presencial e que agora vai retornar para essa rotina presencial, né? Então, acho que é interessante agora os pais começarem a preparar a criança a acordar nos mesmos horários que ela acordava para ir para a escola, né, Cláudia? Começando por aí, porque qualidade de sono não é só rotina pré-sono ou comportamentos noturnos na hora de dormir. Mas a rotina começa, a higiene do sono, que a gente fala, começa quando a criança acorda, né? Então, todas as atividades que acontecem durante o dia vão influenciar no comportamento noturno da criança. Então, por isso que é importante ter horário para tudo. Então, horário regular para acordar, horário regular para ir para a cama, horário regular para as refeições, para atividade física, para brincadeira, para tudo. Então, aquela criança que, nessa época, de estar com internet, com homeschool, né? Em casa, e consegue estabelecer essa rotina parecida com a que tem na escola, ela vai ter maior facilidade. Mas para aquela criança que os pais tiveram dificuldade de implementar uma rotina, vai ser mais complicado esse retorno, né? Porque daí, o que acontece? A falta de rotina está associada com má qualidade de sono. Então, a criança que não tem uma rotina durante o dia, ela tem maiores chances de desenvolver problemas de sono do que aquela criança que tem rotina, né? Então, é fundamental, muitas vezes, tornar essa rotina lúdica. Então, pegar uma cartolina, construir junto com a criança uma série de atividades que ela possa desenvolver em casa, para quando retornar não ter aquele baque, né, Cláudia? Porque esse baque que se a criança estiver sem rotina nesse momento de escola em casa, né, de escola pela internet, quando ela voltar, ela vai sentir, porque vai ter horário para acordar, para tudo, né? Quer dizer que, então, aquelas famílias que não conseguiram estabelecer uma rotina, elas devem tentar estabelecer essa rotina para se preparar Uhum. para as aulas, acordando nos mesmos horários, a Sim, criança almoçando nos mesmos horários, como se estivesse tendo aula presencial. É com isso? certeza, com certeza. E é interessante que que essa rotina tem que ser carregada de coisas prazerosas e de responsabilidades, da mesma forma que é na escola. Então, na escola, o que eles tinham contato? Com brincadeiras, com tinha troca com os colegas, tinha aprendizado. Então, a criança não pode perder isso, né? Temos que adaptar para que ela não perca isso, né? Claro, a gente sabe que isso aparentemente é fácil com crianças pré-escolares, né? Mas quando a gente vai para os adolescentes que têm o atraso de fase característico da fase da adolescência e, portanto, vão dormir mais tarde, acordar mais tarde, aí a coisa vai ser um pouco mais complicada, porque eles estão aproveitando esse momento para poder expressar a necessidade de sono deles em acordar mais tarde, dormir mais tarde. Como Uhum. é que você acha que isso vai acontecer para os adolescentes? Será que vale a pena? Eu estudo muito cronobiologia, né? Então, eu estudo muito essa coisa do horário. Então, eu fico me perguntando assim, será que um adolescente agora, para se preparar, ele deveria voltar a dormir talvez meia hora mais cedo a cada dia e Uhum. acordar meia hora mais cedo a cada dia para ir se preparando? Será que seria uma boa estratégia? Eu acho que talvez possa funcionar. O que você acha? Eu concordo com você, Cláudia, que essa questão tem que ser bem gradual do organismo, né, do adolescente não sentir o baque, né? Então, se aquele adolescente tinha uma rotina de acordar às 6 da manhã, por exemplo, né, e ir dormir umas 10,
e hoje ele está dormindo meia-noite, 2 horas de diferença, acordando umas 8, então já seria interessante ele começar acordando, né, a cada 4 dias, 5 a 10 minutos mais cedo e dormindo mais cedo, adiantando esse horário gradualmente para não sentir o baque quando retornar, né? Eu acho Em termos de sentir o baque, você está falando, está me ocorrendo o seguinte, né? A gente tem eu pelo menos tenho ouvido um relato da diferença dos sonhos e pesadelos durante a pandemia. Você acha que e fora que é toda uma discussão de mortes, de pessoas ficando doentes, então tem que ficar em casa porque eu não tenho mais filho pequeno, mas eu imagino que tem toda uma estratégia familiar para explicar para a criança por que ela não está indo para a escola, por que ela tem que ficar em casa. Você acha que isso, de certa forma, pode gerar algum conflito interno, e essa criança pode expressar isso na forma de pesadelos, sonhos ruins? O que você diria sobre isso? Com certeza, Cláudia. Daí nós entramos naquele outro aspecto, né? Um era a rotina, outro era a ansiedade. A ansiedade está totalmente, ela está muito relacionada com o sono, né? Porque se a gente for ver, ansiedade é um dos transtornos mentais mais prevalentes da infância, né? Na infância, na adolescência, na vida adulta, em tudo. E assim, se a gente for pensar, então as pesquisas mostram que cerca de 80% das crianças ansiosas têm queixas de sono. Então, há um link entre sono e ansiedade. E em época do Covid, por exemplo, que a imprevisibilidade de retorno, retorno às aulas, a questão de saúde, tudo isso gera ainda mais ansiedade para a criança, né? E para o adolescente. E isso vai em diferentes formas, Cláudia, em diferentes tipos de ansiedade. Voltando para os pré-escolares, para as crianças pequenas, por exemplo, que é bastante comum, entre as ansiedades, uma das mais comuns é a ansiedade de separação, né? A dificuldade de se separar dos pais. Então, imagina que nesse momento, essas crianças estão muito próximas aos pais. Elas estão convivendo com os pais, muitas 24 horas, outras em um período menor, mas a intensidade está muito maior do que em tempo de escola, que a criança ficava metade do dia na escola. Né? Então, o que acontece? A criança antes era exposta, né? Ela era exposta ao que dava ansiedade, muitas vezes que se separar dos pais, e agora ela não está sendo mais exposta ao que dá ansiedade. Né? Então, assim, a perspectiva de retornar e ficar longe dos pais pode ser de grande ansiedade. E essa ansiedade atrapalha no sono. Né? E aumenta, assim, o número de pesadelos, que está associado com a ansiedade. Né? E com a privação de sono, com a falta de rotina, enfim. Mas acho que tem muito a ver a questão da ansiedade nesse momento. E que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, quer dizer, a criança está passando por uma ansiedade que tem uma relação com a própria pandemia e também com esse retorno às aulas que vai provocar um afastamento dessa fase que ela está em casa com os pais. Ela está, muitas vezes, sem rotina. E agora? E os pais fazem o quê? Fazem o quê, né? Então, o que a gente fala para os pais? Então, ó, vamos lá. E tem a questão também, Cláudio, só voltando um pouquinho, que a gente falou da ansiedade de separação, que é aquela questão de separar dos pais. E tem a ansiedade social, que é mais comum entre as crianças um pouquinho mais velhas, os pré-adolescentes de 11 anos, tudo. Então, tem todas as outras questões, assim, que as crianças que já tinham ansiedade antes da pandemia. Então, tem 2 pontos. Tem crianças, assim, que eu acho que a gente precisa prestar atenção com as crianças, com os filhos. Essas crianças tinham ansiedade pré-pandemia? Porque se elas tinham ansiedade pré-pandemia, o desfecho é um. Qual seria o desfecho? Estou não preciso me preocupar porque não estou sendo exposto ao estímulo fóbico, que no caso é ir para a escola. Então, ela pode muitas vezes melhorar a ansiedade porque ela não está entrando em contato com o que ela tem medo, né? E aí, o que acontece? O retorno vai aumentar o medo, porque ela ficou um tempo sem se expor ao estímulo fóbico e agora ela vai ter esse retorno. Então, vem preocupação, né? E tem essa questão assim, será que meus amigos, será que a amizade vai continuar mesmo? Será que eu vou conseguir aprender? Tem aquelas preocupações, aquelas ansiedades da escola. E outra coisa é a criança que está preocupada devido ao Covid, que algumas situações da casa mudaram, tudo. E daí esse retorno para essas, o desfecho pode ser melhor. Então, tudo vai depender, assim, tem ansiedade antes ou não, né? E aí, diferentes faixas etárias, a gente vai ter estratégias para lidar com essa ansiedade de formas diferentes.
né? Então, vamos falar um pouco sobre essas estratégias para quem está ouvindo a gente, né? Vamos Tá bom. pensar nos pré-escolares. A criança Pré-escolar. pequena que está com uma certa ansiedade, já está apresentando uma ansiedade em casa agora, Uhum. por conta do Covid, está apresentando uma ansiedade em relação à volta para a escola, porque eu fico imaginando assim, a gente vê na televisão essa discussão, volta, não volta, volta. Imagina a criança que não está entendendo direito o que está acontecendo e ainda fica ouvindo isso. Eu acho que isso deve gerar um pavor, não é nem uma ansiedade, eu acho que é um pavor. A criança acha que vai para a escola, vai morrer, vai trazer a doença para casa, vai matar todo mundo. Eu fico pensando como pai, como é que ele lida com isso? Então, sobre o Covid, eu acho que seria interessante, né? Ter um momento para os pais identificarem um momento legal, que a criança está bem, está calma, para conversar sobre isso. E perguntar como ela está se sentindo em relação a isso, em relação ao Covid. Agora, em relação à escola, os pais poderiam começar a resgatar com a criança memórias positivas frente à escola. Então, lembrar de situações com os amigos, com os professores que foram positivas, tudo que são memórias positivas, os pais podem tentar estimular a criança a recordar, para até ela ficar entusiasmada para o retorno. Além disso, Cláudia, é interessante para as crianças pequenas, os pais entrarem em contato, se possível, com a professora e fazer uma videochamada com a professora, sabe? Para ir aproximando esse retorno às aulas, né? Então, vamos supor, nós já estamos em agosto, vamos supor que o retorno é em setembro. Então, pelo menos uma vez na semana, bater um papo pelo telefone ou por uma videochamada, para aquelas escolas, principalmente, que não estão tendo. Que não estão tendo, né? Porque senão fica muito distante. Então, começar a falar com a professora por telefone, começar a ligar para os amiguinhos, às vezes fazerem jogos, sabe, jogos, fazer uma chamada no Zoom ou em outra plataforma que consiga reunir alguns colegas e conversar como está sendo, como está na casa dele, com brincadeiras tipo forca, sabe? Lembra da forca, Cláudia? Uhum. Esse tipo de brincadeiras que dá para fazer nessas plataformas, né? Tendo um adulto acompanhando, para aproximar das atividades que eles tinham na escola. Eu vi um comentário aqui que eu achei muito interessante. Eu queria que você discutisse isso, porque a gente está falando muito da ansiedade da criança. Falamos do sono da criança. E agora, eu perdi o nome da pessoa, mas ela perguntou como que a gente lida com a ansiedade dos pais em relação ao sono dessas crianças. Então, porque os pais também precisam cuidar do sono deles, né? Então, acho que primeiro eles têm que começar o estabelecimento de rotinas e também fazer o manejo de ansiedade dos pais, porque os pais ansiosos, eles também transmitem, como se fosse que eles passam ansiedade para a criança. Então, eles precisam estar calmos, também fazerem a rotina pré-sono deles, tudo, e colocarem as regras na casa para as crianças também fazerem, em relação às rotinas. Em relação à ansiedade, né, retornando nessa ansiedade em relação ao sono, há muitas técnicas comportamentais, principalmente estabelecimento de rotinas, tudo, que já podem começar a ser implementadas desde já para os pais também reduzirem a ansiedade deles em relação ao sono das crianças. Né? As crianças dormindo melhor, Cláudia, retornando a rotina dormindo melhor, os pais também vão ficar menos ansiosos. Né? Então, tem que estabelecer de uma forma lúdica essa rotina pré-sono. Quer dizer, a ansiedade tem que acabar primeiro nos pais para depois a gente começar a pensar nos filhos, porque pai ansioso não vai resolver nada, né? Não vai resolver nada. E é uma coisa que é importante também, que assim, por exemplo, passar em frente à escola para a criança, uma semana, 2 semanas antes de começar as aulas, passar em frente à escola, dar uma voltinha com a criança, ou de carro, ou a pé, mas começar que a criança veja a escola. É uma forma de ir aproximando desse retorno, para a ansiedade ficar um pouco menor. Né? Então, aproximar do local seria interessante. Então, uma das coisas mais importantes é entrar em contato com a professora, conversar. Outra é com os coleguinhas, fazer atividades em grupo. Outra coisa é resgatar memórias positivas em relação à escola. Eu acho que por aí. Em casa, estabelecer rotina desde já. Fazer aquela questão que você falou, Cláudia, dos horários, gradualmente, e adiantando os horários, né, para a criança não sentir tanto. E os pais também precisam trabalhar essa rotina deles, porque a rotina deles interfere na rotina das crianças. Claro! Casa, não é, Cláudia? Uma casa tumultuada, né?
a professora Laura Pires. A Laurinha foi minha orientadora no doutorado, no mestrado, em tudo. Então, a gente trabalha junto até hoje com criança, muitas pesquisas com criança, tudo. E a gente estava discutindo essas questões, né? Como ela fez um estudo muito legal sobre a escala Caos, que investiga as questões de rotina familiar da casa, como isso afeta o sono da criança. Então, uma casa tumultuada, que os pais não conseguem conversar, que não conseguem ter um espaço para si, vai influenciar no sono da criança. Então, aquela casa barulhenta, sem rotina, sem horário para comer, sem horário para brincar. Então, isso vai afetar muito a criança. Então, uma família organizada, uma família com rotina, pais que têm rotina, também acaba contribuindo para melhorar o sono da criança. Então, não é só da criança que a gente tem que focar. A gente tem que focar na família, né? Como que é a rotina dessa família. Uhum. A gente está falando da rotina desde o começo da live, mas eu acho que a gente falou muito rapidamente da higiene do sono, porque a gente sempre fala dessa higiene do sono nas lives, mas eu acho que é sempre bom repetir. Você não quer falar um pouco da higiene do sono, não só para os pais, mas especificamente para as crianças? Uhum. Bom, a higiene do sono inicia quando nós acordamos, e não só na hora de dormir, né? Então, assim, a higiene do sono, se a gente for pensar em higiene do sono, a gente tem que pensar em ambiente do sono, né? Rotina, ritual do sono, que é a rotina pré-sono, né? Alimentação e ingestão de substâncias e preocupações. Então, são 5 elementos aí que a gente pode falar de higiene do sono. Então, começando com o ambiente do sono, esse ambiente é como se fosse que, de dia, o quarto, né, que a criança dorme, que o adulto dorme, tem que ser arejado e claro. Já à noite tem que ser escuro, né? Mas é importante, assim, que não tenha ruídos, porque os barulhos podem atrapalhar o sono, então que seja silencioso, que seja bastante escuro, né, Cláudia? Você, como cronobiologista, sabe explicar ainda melhor essa questão da melatonina, né? Acho que seria interessante falar um pouquinho dessa questão da importância do escuro, do quarto escuro, para o sono, né, Cláudia? Você quer falar um pouquinho dessa parte? Não, sem dúvida alguma, quando a gente dorme no escuro, é quando a gente produz o hormônio melatonina que vai contribuir para a indução do sono, né? Que a gente vai, de fato, adormecer bem. Mas o que eu queria levantar, que eu gostei muito do que você falou, foi essa questão assim, a higiene no sono começa quando eu acordo, quando a criança acorda. E eu gostei bastante, porque a gente sempre fala dessa importância para bebês, de abrir a janela, deixar o sol entrar, essa exposição ao sol. E eu gostei bastante que você falou isso, porque de fato é importante, né? Pensando na criança, e agora eu estava me lembrando dessa coisa da pandemia, as pessoas fazem muita piada, que está todo mundo de pijama em casa. Me ocorreu essa questão assim de a criança acordar e você trocar a roupa da criança, não deixar a criança de pijama o dia inteiro, né? Uhum. É bem interessante isso. Então, voltando ao ambiente do sono, então a criança se expor ao sol de manhã é muito importante, né? Para sincronizar o ritmo circadiano, o ritmo claro-escuro. Então, é interessante que os pais, nessa rotina, quando for fazer aquela rotina na cartolina, legal, para preparar a criança para o retorno às aulas, coloque na rotina de manhã um banho de sol. Um banho de sol de pelo menos uma meia hora, né, Cláudia? Ficaria interessante um banho de sol, atividades no claro, deixar a casa arejada, enfim, eu acho que isso é bastante importante, atividade física de manhã, sol de manhã, e daí quando escurecer, junto com o pôr do sol, também as atividades começam também, o sol também, a iluminação da casa também começa a reduzir, né? É importante para o sono não postergar muito, né? Então, o escuro, como a Cláudia explicou, o escuro está envolvido com a melatonina que produz o sono. Então, de manhã, muito sol para as crianças e quando o sol for embora, os pais também começam a reduzir a iluminação da casa. Inclusive, Cláudia, aí que entra a questão dos adolescentes, né? A questão de tablet, celular, computador, porque isso emite a luz azul que bloqueia essa questão da melatonina, não é, Cláudia? Então, bloqueia a produção de melatonina. E está cada vez mais difícil, porque está todo mundo viciado nessa coisa do celular e computador e tablet. Então, você tem que parar de usar isso, no caso dos adolescentes. A gente recomenda que seja no mínimo 1 hora antes de dormir. Pelo menos, né? Mas no caso das crianças pequenas, então, é mais absurdo ainda. Você tem que reduzir muito mais,
porque para eles, de fato, a gente está imaginando um sono bem mais cedo, né? Geralmente eles vão dormir mais cedo. E é interessante pensar nessa questão, a higiene do sono começa de dia, segue no final da tarde, começa esse escuro, e a diminuição das atividades, né? O que você acha? Quais seriam essas atividades mais interessantes para essas crianças depois que elas jantam, por exemplo, antes de dormir? Olha, antes de dormir, pelo menos 40 minutos antes de dormir, começar aquele ritual sempre na mesma ordem, para o organismo entender que logo mais chegará o horário de dormir. Então é interessante sempre começar, por exemplo, fora do quarto e terminar no quarto da criança, né? Então pode começar com um banho, né? Com uma atividade calma, fazer um lanche leve, tomar banho, escovar os dentes, colocar o pijama, aí na rotina pré-sono. O pijama, a gente até chama de controle de estímulos, né? O nome da técnica, que é para a gente, para a pessoa, para o indivíduo, associar o adormecer, o quarto com rápido adormecer. O quarto só tem que ser usado, a cama só tem que ser usada para dormir. Então, o adolescente não tem que ficar no celular, estudando na cama. Cama é só para dormir. E para os adultos é para dormir e para namorar. Para a criança é só para dormir. Então, para a criança é só para dormir mesmo. Só para dormir. Para a criança é só para dormir. Então, a cama tem que ser reservada exclusivamente para o sono. Uma coisa importante também, pensando no ambiente de dormir, Cláudia, é que muitos pais, muitas vezes, colocam as crianças de castigo no quarto. E aí acaba associando quarto com um período de punição. Então, é uma dica para os pais não colocar as crianças de castigo no quarto, coloque em outro lugar. Porque o quarto tem que ser associado com relaxamento, com sono. Né? Então, que interessante, eu nunca pensei nisso. Aliás, eu aqui já estou achando que já nenhum pai coloca mais os filhos de castigo, mas pelo jeito eles continuam colocando. Tem de tudo, não sabia. Né? Interessante. Nunca pensei nisso. Mas a gente tem que pensar que o quarto tem que ser nosso santuário do relaxamento, né? Então, assim, vamos associar ele com coisas positivas. Que são essas coisas positivas, né? Então, cama só para dormir e o quarto para relaxar, né? Então, assim, atividades de ficar pulando muito, vamos colocar para a sala, lá fora. Então, de manhã, vamos fazer uma rotina para uma criança pré-escolar que não tem tantas atividades escolares. O que seria ideal? De manhã, sol, atividades, brincadeiras ativas, né? Aí tem as crianças até 5 anos fazem o cochilinho delas. É importante manter esses cochilinhos durante essa fase sem aula, né? E o que eu percebi bastante também, Cláudia, com a experiência com as crianças, é que muitas escolas não permitem esse período de cochilo que é importante para o pré-escolar. E agora eles estão tendo essa oportunidade de cochilo. Então, para os pais respeitarem esse período de cochilo que é necessário nessa fase pré-escolar. Né? Fundamental, fundamental. Eu acho que os pais têm que respeitar e as escolas, a gente pode até fazer uma ressalva aqui, tem que respeitar, principalmente para as crianças pequenas, tem que ter um lugar para dormir. Tem um comentário aqui da Patrícia Neme, ela está dizendo assim que a quarentena já é castigo suficiente para todos. Eu concordo, Patrícia, não tem essa de colocar filho de castigo no quarto, porque ele já está em casa o tempo todo, você ainda vai isolar. É óbvio que na hora que ele for dormir, ele vai associar com um castigo, né? Castigo. Espaço físico. Fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, lembrando assim, que para as crianças pré-escolares, nessa rotina tem que ter os cochilos durante o dia. Mas esses cochilos não podem ser tão próximos ao momento de dormir. Porque se a criança vai cochilar, se está programado que ela dormir entre 8h30 e 9 horas da noite, e ela cochilar às 6 da tarde, ela não vai conseguir, ela não vai ter pressão de sono para conseguir dormir 8h30, 9 horas. Então, esses cochilos têm que ser pelo menos até as 4 da tarde, das crianças pré-escolares, para não atrapalhar o sono noturno, para ele não ficar muito tardio. Né? Então, na hora de programar uma rotina de sono, lembrar, então, que as crianças pré-escolares precisam desse tempinho de cochilo, antes das 4 da tarde. Então, assim, atividades vigorosas, sol de manhã, horário para brincadeira, horário para ter dos pais. Porque, Cláudia, é interessante essa questão da ansiedade de separação, que está muito associada também com o medo noturno. É muito comum medo de não conseguir dormir sozinho, sabe? É como se fosse uma fobia específica, seja para o medo de escuro, que é um dos medos mais comuns, medos noturnos mais comuns é o medo do escuro, e o medo de dormir longe dos pais. Né? Então, é importante
além da rotina, os pais... porque você... Sabe aqueles livros da Ana Neném, que vai ensinar a criança a dormir sozinha, deixa dormir, faz a rotina pré-sono, Sei, sei. A chorar. criança fica chorando. É muito aversivo para os pais, né? Mas é importante que a criança tenha independência para dormir sozinha. É aversivo, mas a gente tem formas lúdicas de ensinar ela a fazer isso. Uhum. Né? Então, a gente nunca pode tirar a presença dos pais à noite sem adicionar a presença deles durante o dia. Então, assim, para a gente ensinar a criança a ser mais independente durante a noite, a atenção dos pais tem que ser maior durante o dia, para a criança não perder a presença dos pais. Uhum. Então, por exemplo, nessa rotina tem que ter um período de brincadeira com os pais, para a criança ter esses pais. Eu sei que é difícil com o trabalho, tudo, mas acho que agora, nessa fase de quarentena, os pais estão mais próximos. Então, esse retorno às aulas, ter essa separação muito abrupta, vai ser mais complicado. Então, a gente tem que pensar de uma forma gradual dessa presença, estar sempre presente, né? Mesmo quando a criança está... Os pais reservarem um tempo durante o dia para a criança. Quer dizer, na volta à escola, eles procurarem reservar um período para fazerem algumas brincadeiras com as crianças. Com certeza. Que eles vêm fazendo agora, mas que, obviamente, vai ser num tempo mais reduzido. Mas, ainda assim, que eles prevejam um período para fazer isso, né? Uhum. Tem um comentário de que o castigo ensina limites à criança, sem dúvida. Mas a gente está comentando aqui deixar a criança sozinha no quarto de castigo, que isso vai atrapalhar o sono dela. E realmente é algo bastante interessante. Né? Desculpa, mas, então, você ia falar. Não, eu achei engraçado o comentário. O castigo ensina limites à criança. Depende do castigo, né, Cláudia? Depende do castigo, pois é. Mas então, voltando à questão do... Opa, desculpa, do ensinar a criança a dormir sozinha, né? Então, assim, é importante incentivar a independência da criança no momento de dormir. Então, porque assim, o dormir com os pais está associado com má qualidade do sono. Então, tanto os pais quanto as crianças têm maior número de despertares e o tempo de sono acaba sendo menor. Por quê, Cláudia? Porque muitas vezes a criança compartilha a rotina dos pais. Então, não é incomum as crianças dormirem 11, meia-noite, crianças em idade pré-escolar. Então, por isso que ela tem a rotina própria dela, com o horário dela próprio de dormir, não igual ao dos pais, é importante. Ela ter essa independência. Então, os pais têm que incentivar a criança a enfrentar os próprios medos. Né? Então, não falando assim, olha, medo não existe, por exemplo, olha, fantasma não existe, nada disso acontece. Não é assim que vai tirar a ansiedade da criança no momento de dormir. Mas ensinando a enfrentar o medo. Né? Então, ela enfrentando o medo, os pais devem elogiar. Cada vez que ela dorme sozinha, presenteá-la, não que eu estou incentivando aqui o consumo, mas presenteá-la, que eu falo, com elogios, dar atenção, sempre que ela se comportar de forma independente. Porque o dormir sozinho está associado ao melhor sono do que o compartilhar a cama. Né? Uhum. O que você acha da criança que foge para a cama dos pais e dorme com os pais? Uhum. Então, como eu disse, em relação ao sono, o que as pesquisas mostram é que dormindo, compartilhando a cama, há piora no sono tanto dos adultos quanto das crianças. Então, o que a gente tem que fazer é ensinar a criança a enfrentar os... Porque, assim, primeiro tem que perguntar o que será que está causando esse escape, né, para a cama dos pais. É medo? Porque se for medo, tem que trabalhar a questão da ansiedade, de enfrentar os medos, né? Ou é questão de condicionamento, né, Cláudia? Porque muitas vezes a criança associa o início do sono com a presença dos pais. E na ausência dessa presença parental, a criança desperta. Então, por exemplo, é interessante as pessoas saberem, né, Cláudia, que na arquitetura do sono é comum ter despertares, é normal ter despertares. Uhum. Então, se a criança inicia o sono, por exemplo, ela faz uma associação de início do sono com a presença parental, de estar no colo, na cama dos pais, tudo. Quando ela acorda no meio da noite, que é natural para a arquitetura do sono, ela vai precisar daquela mesma presença para retornar ao sono, porque ela aprendeu a adormecer na cama dos pais ou no quarto dos pais. Então, por isso que é importante, no início da noite, essa independência. A criança dormir sem a presença parental, porque para quando ela despertar, ela não precisar voltar para a cama dos pais. Agora, aquela criança que de vez em quando foge para a cama dos pais, você acha que não tem problema? Aquela, dá uma fugidinha, vou dormir hoje com você e tal.
Então, depende da frequência, né? Então, se a gente usa assim, a frequência de igual para insônia, para 3 vezes na semana, mais de 3 vezes na semana, aí a gente tem que olhar com mais cuidado, né? Então, se essa Tá. frequência merece atenção, se essa frequência merece atenção, sim. Por que será? Pode ser, será que esses pais estão tendo pouco tempo para essa criança durante o dia, que está precisando pegar dessa presença à noite? Então, o primeiro passo seria os pais reservarem um tempo para a criança durante o dia, para reduzir a noite e incentivar a independência dela, né? Incentivar a criança a dormir sozinha. Tem vários programas lúdicos, né, Cláudia? Assim, história infantil, música infantil, com personagens que enfrentam os medos de dormir sozinha, né? Eu tenho um livrinho que chama Dormindo com o Raf, que é um canguru que tem medo de dormir sozinho. Então, daí do programa, assim, é uma historinha que vai contando, por exemplo, como que é uma rotina para sono e como é importante o filhote dormir sozinho. Então, tem vários livros, não só o meu, mas tem vários livros com modelo de rotina pré-sono de enfrentamento de medo, que a gente chama de Interessante. biblioterapia, né? Através do livro de histórias com personagens que tem a ver com, por exemplo, a criança tem problema de sono, o personagem também tem, né? Então, tem alguns livrinhos que a criança se identifica e começa a imitar o personagem, né? Então, tem formas lúdicas de enfrentar o medo. Por exemplo, Cláudia, se a gente for pensar em medo noturno, sabe aqueles borrifadorzinhos de perfume? Uhum. Pode ser anti-monstro, igual inseticida. Tem várias coisas que a gente pode trabalhar com a criança, entendeu? Uma Para forma lúdica para a criança não lúdica. ficar com medo. Isso. Então, assim, a independência para dormir então, até um assunto polêmico essa questão da extinção, que é deixar a criança chorar. Os estudos mostram, sim, que dormindo independentemente a criança tem melhor sono. Mas isso não precisa ser de uma forma aversiva, pode ser de uma forma lúdica, né? Então, tudo vai depender da forma como os pais manejam a situação. Para a criança também não ficar chorando o tempo todo, se Isso. esgoelando. Agora, a Isso. gente tem uma pergunta aqui sobre uma mãe que disse que tem um filho de 7 anos e o filho só dorme assistindo televisão. O que você diria sobre isso? Ó, Qual é o seu conselho para essa mãe? O que ela ó, faz? então, assim, tem 2 pontos a TV, né? Acho que a TV, os tablets, os celulares, a gente até aproveita e já fala dos adolescentes, né, Cláudia? Porque, assim, tem 2 pontos. A TV tem a questão da melatonina, né? Que luz de tela, tudo que interfere no sono pode ser negativo. E tem a questão da ansiedade também, o conteúdo do que acontece na TV, né? Então, assim, está associado com maior fragmentação de sono, tudo. Então, tem que desassociar com a TV. Porque se a criança só consegue dormir com a TV, ela associa o início do sono com a TV. E daí, na ausência da TV, ela não consegue dormir. Pode ser tipo uma insônia de associação. Um aprendizado, aprendeu a adormecer com a presença da TV, sem a TV não dorme. O ideal é TV, como a Cláudia mesmo falou, 1 hora antes não ter TV. E associar com coisas positivas. O que seriam coisas positivas? Rotinas positivas para início do sono que levam à independência, né? Não precisa de algum estímulo para dormir. Aquela criança, aquele adolescente só dorme com a TV, né? Isso mostra assim, se na ausência da TV vai despertar e vai precisar da TV. Então, rotinas positivas, aquelas calmas, né? Que você tinha perguntado até, né, Cláudia? Que tipo de atividade? Desenho de desenhar, pintura, Tá. quebra-cabeça. Quebra-cabeça é legal, porque assim, tira o foco das coisas durante o dia, a criança consegue viver o momento presente ali fazendo quebra-cabeça, e é uma atividade calma. Leitura é uma dos ingredientes de rotina pré-sono que tem maior associação com boa qualidade de sono. Então, e música, cantiga de niná, que hoje em dia estão tão embaixo, antigamente usavam tanto cantigas para ninar, né, Cláudia? É verdade, é verdade. A gente sabia, eu cantava muito para meus filhos, tem até para o meu filho, até achei um livro outro dia que era sobre essas músicas. Mas eu queria voltar aqui, você estava falando isso, e uma pessoa falou que tem uma filha de 9 anos que não consegue dormir sozinha e que chora muito. Não Uhum. quer, ela fica chorando e não quer dormir sozinha. Você acha, você estava falando, eu estava pensando, você acha que essas técnicas, assim, que servem para evitar ficar assistindo televisão até a hora de dormir, elas também não contribuiriam para acalmar e fazer
pré-adolescente, Com 9 certeza. anos, começar a relaxar para se preparar para dormir, como uma técnica de higiene do sono também? Com certeza, Cláudia. Você sabe que é, a gente até foi meu trabalho de doutorado, foi um programa de intervenção, né, para problemas de sono na infância. E um dos componentes, o primeiro componente de sucesso é o estabelecimento de uma rotina positiva, que seria essa que a gente falou, banho, leitura, tudo coisas leves que terminam no quarto. Então, o primeiro passo seria o estabelecimento de rotinas, tanto durante o dia quanto durante a noite. Rotina para tudo. Pra depois, porque muitas vezes, Cláudia, o que eu percebi foi assim, que foi no meu doutorado foram 5 semanas de orientação parental. Nas 2 primeiras semanas a gente trabalhava só com as rotinas e já tinha resultados positivos. Mas os pais têm que persistir na rotina, não é de assim, de um dia para o outro que a criança vai aprender a adormecer. Então aquela criança que está dormindo no colo da mãe por 2, 3 meses, não é na primeira semana que ela vai conseguir dormir independentemente. Geralmente o comportamento piora para depois melhorar. Então, o primeiro passo seria estabelecer uma rotina pré-sono e depois fazer a retirada gradual da presença parental. Então, por exemplo, fez a rotina pré-sono, que a gente já falou, né, com aqueles ingredientes de calmos que são pró-sono, e depois beijo de boa noite e a mãe sai do quarto. E o que acontece? Para aquelas crianças que são mais ansiosas, dá para fazer um distanciamento mais gradual. Como seria isso? A criança que dorme no quarto dos pais. Então, a mãe vai até a mãe e o pai vão até o quarto da criança e ficam do lado até a criança adormecer. Aí, fica do ladinho da cama. Passa 4, 5 dias, a mãe pega uma cadeira e põe um pouquinho mais para lá do quarto. Um pouquinho mais para perto da cama. E esse banquinho da mãe vai afastando. Vai saindo. Isso. Até que ela sai do quarto e fala, olha, a mãe volta daqui 5 minutos. Depois a cada 7 minutos. Nessa saída da mãe do quarto, a criança tem a oportunidade de adormecer sem a presença parental e aprender a dormir sozinha. Que interessante. E isso generaliza para o meio da noite. Então, a criança aprendendo a dormir no início da noite, com o tempo vai generalizar para o meio da noite. Bem interessante. Tem uma mãe aqui que está falando que fazia massagens nos pés da filha ou do filho para adormecer. O que você acha disso? Então, eu ouvi falar, tem até assim uma pesquisa da Jodie Mindel, que ela coloca como os ingredientes da rotina a massagem no bebê, a massagem na criança. São atividades relaxantes, né? Então, tem várias que são positivas. Acho que para bebê, já ouvi falar da Chantala também, né? Tem até assim algumas linhas mais naturais que trabalham com lavanda, né? Para adultos, para crianças também. Né? É assim, comprovação científica e estabelecimento de rotinas. Aí os ingredientes em si... E as técnicas para relaxamento também podem variar, claro. Podem variar. Eu sei que o banho, então tem um estudo também que mostra que o banho noturno, ele contribui para uma boa qualidade de sono. O banho noturno da criança. Nossa, tá uma delícia essa conversa, eu tô aprendendo um monte. Mas eu queria, daqui a pouco isso cai, né? Porque quando chegar 8h30, despenca tudo. Despenca. Eu queria um pouco, as pessoas estão falando muito desse seu livro. Eu queria um pouco que você falasse o nome do livro, onde que venda. Conta um pouco desse livro. Fala um pouco de novo. O livro chama Dormindo com Raf. Eu vou pegar ele aqui, peraí, Cláudia. Tá bom, então enquanto ela vai buscar o livro, eu só queria dizer que a gente está fazendo aqui uma propaganda do livro, mas eu acho que vale a pena, né? Vamos lá, mostra o livro. Ó, esse aqui é um canguruzinho, ele vem com kit, tá vendo? Ah, que graça. É um canguruzinho que tem medo de dormir sozinho à noite. E aí a estratégia foi minha pesquisa de pós-doc até, Cláudia. A estratégia é assim, a criança dorme com um bichinho que tem medo. E mamãe com mamãe, filho com filho, né? Papai, enfim. E aí, assim, o combinado é a criança cuidar de quem tem medo. E aí, na historinha, Cláudia, tem modelo de uma rotina pré-sono, da mãe se distanciando aos pouquinhos da cama e a criança aprendendo a dormir sozinha. E aí, junto, vem um quadro de pontos. Cada noite que a criança dorme sozinha, ela ganha uma estrelinha. Então, na primeira semana, ela precisa de 3 estrelinhas para ganhar um prêmio. Na segunda semana, 4 estrelinhas. A estrelinha, assim, quando ela consegue dormir a noite inteira sem ir para a cama dos pais, ela ganha uma estrelinha. Então, primeira semana, 3 estrelinhas para ganhar um prêmio. Segunda semana, 4 estrelinhas para ganhar o prêmio. Daí vai aumentando gradualmente o número de estrelinhas. Os prêmios não são prêmios compráveis. São
São prêmios, assim, atividades com os pais. Um cinema, um piquenique, alguma coisa que a criança vai gravar na memória dela e o aprendizado é concluído, né? Claro. A Agora, editora você acha CRV. que esse livro você recomendaria para que idade? É para pré-escolar, para criança até 6 anos que funciona porque o conteúdo é infantil, né? Teve algumas crianças com 7, 8 anos que testaram, mas ele foi testado com crianças de 4 a 6 anos na pesquisa. E onde que se encontra esse livro para Tá comprar? As pessoas querem na saber. editora CRV. É só colocar assim, Kit Dormindo com Raf, editora CRV. Dormindo com Rafa, editora CRV. Isso. É isso mesmo. Que ótimo, uma graça. Muito, Mas, muito Cláudia, legal. além desse, tem outros livros muito bacanas. Esse aqui eu desenvolvi, mas tem outros muito legais também que contar história, não necessariamente esse livro, mas outros livros infantis são bastante positivos para o sono. Eu queria só fazer mais algumas perguntas que as pessoas estão mandando. Estou tentando acompanhar, que é tanta coisa. Tem uma mãe que fala sobre a criança que só dorme no peito, na amamentação. Então, como fazer essa transição para a criança que está amamentando não dormir apenas no peito? É bem interessante, né? Porque a criança faz associação de chupetar o peito, né? E daí, na ausência do peito, ela vai despertar. Então, é interessante que na rotina pré-sono dos bebês, a amamentação não seja o último ingrediente. Então, coloca, por exemplo, a amamentação, deu banhinho, tudo, e daí coloca a amamentação no início da rotina pré-sono, depois do banho, e aí depois troca a fralda. Que trocar o fato de trocar a fralda já dá uma acordadinha na criança e ela acaba não adormecendo no peito. Então, a mãe não pode deixar a criança adormecer chupetando. Então, assim, coloca um pouco mais cedo esse ingrediente de amamentação da rotina. Então, você pode, depois de amamentar e arrotar, tudo, trocar a fralda, que é uma forma da criança dar uma acordadinha e aí ela não acaba associando o início do sono com o peito. Ou outras coisas. Aí né? troca a fralda e põe no berço. O que não pode, Cláudia, é a criança dormir no peito. Então, assim, uma estratégia é trocar a fralda, mas podem ter outras também, né? O importante é ela não dormir, não adormecer no peito. Porque se ela adormece no peito, quando ela desperta à noite, ela vai precisar do mesmo peito para retornar ao sono. Você sabe que a chupeta também, né? A chupeta, o paninho, o objeto transacional, nessa fase de bebê não, né? Do objeto. Mas são coisas que deixam a criança mais independente, que fazem a autoacomodação sozinha, sabe? Que não depende do outro. A amamentação se depende do outro. A chupeta se depende só de você e da chupeta. São coisas que a criança consegue se autoacomodar sozinha. Que às vezes é difícil fazer a criança largar a chupeta, né? É outra questão que daí os dentistas vão reclamar, né? Sem Mas dúvida. não pode dormir no peito. Não pode dormir no peito. Mas eu acho que vale a pena, esse é um outro capítulo, mas vale a pena também discutir essa questão da chupeta e sono e etc, né? Mas eu estou lendo uma coisa aqui que eu estou muito interessada também, que é o seguinte, na UTI neonatal que trabalhei, o banho era realizado com chá de camomila como mais um ingrediente para melhorar o sono dos bebês no hospital. Você já ouviu falar disso? Banho com chá de camomila? Isso é novo para mim. Eu não conhecia banho com chá de camomila. Eu também não conhecia, até porque não sei desse efeito do chá de camomila na água, que você vai dar banho, enfim, nunca ouvi falar também, por isso que eu estou te perguntando. E tem uma outra pergunta, se você pode colocar o bebê sonolento no berço, quer dizer, ainda você faz essa rotina, amamentou, deu uma acordadinha, mas ele está sonolento. Você acha que isso pode prejudicar o sono dele? Eu acho que isso é essencial. Essa pergunta foi muito importante, porque assim, qual é o momento adequado de você colocar a criança no berço? Sonolenta, mas ainda acordada. Por quê? Porque se ela não é legal assim a criança adormecer no quarto dos pais, no colo, tudo para depois ir para a cama. Ela tem que adormecer na cama. Então ela tem que ir sonolenta para a cama, mas ainda acordada. Se coloca acordada demais, ela vai associar a cama com alerta.
Se coloca dormindo, ela não vai associar o início do sono com a cama. Então, o ideal é colocar a criança sonolenta no berço, mas ainda acordada. E você acha que isso vale tanto para um bebê quanto para uma criança de 6, 7 anos? E até para o adulto, porque o adulto que dorme no sofá... Ótimo! Sim. É verdade, porque se você acorda durante a noite e não consegue mais pegar no sono, ou se você fica olhando para cima e quando vai deitar, tem que sair da cama, ir para a sala, fazer outra coisa, porque a cama é só para dormir também para o adulto, né? Pode namorar, mas tem que associar com o sono, né? Uma coisa muito importante também, Cláudia, é a questão da mãe e o ambiente familiar. Isso vai influenciar muito, foi o estudo que a professora Laura Pires fez. Isso interfere muito no sono da criança, né? Como que está a ordem da casa, né? Uma casa tumultuada vai interferir no sono da criança também. Eu acho que isso também é um aspecto que os pais têm que se atentar. Ainda mais agora, que as rotinas estão todas malucas. Então, uma casa desorganizada vai influir também no sono da criança. Então, em resumo, organizar a casa, terminar, dar um jeito na ansiedade dos pais, botar uma rotina em casa para todo mundo e aí a gente pode começar a ter algum resultado na qualidade do sono das crianças, porque sem nada disso fica bem difícil, né? Sim, isso mesmo. Tá ótimo. Eu vou fazer mais uma pergunta e vou encerrar antes que caia. A que horas é esperado que o bebê acorde? 5 horas? Essa questão do bebê depende muito da faixa etária, porque o bebê tem um sono polifásico, né, no início da vida, né? Então, essa questão de horário, quando ainda o bebê tem um sono polifásico, não há uma regra, né, Cláudia? Não, até ele começa a mudar um pouquinho o padrão depois de 3 meses, mas eles estão se perguntando aqui a partir dos 6 meses. Eu acho que isso é bem variável também. Não sei o que a Renata acha. Concordo, é variável. Não há uma regra de horário. O importante é a criança dormir as horas esperadas para a idade dela. Exatamente, que ela necessita. Olha, Renata, eu adorei falar com você. Foi fantástico pela live. Eu vou ter que encerrar porque vai cair, eu não quero que caia. Eu agradeço muito e eu espero que a gente possa fazer outras. Com muito certeza. obrigada para todo mundo. Viu? E muito obrigada para todo mundo que assistiu. Tchau, gente. Tchau, tchau.